começando mais uma edição do programa Visão da Vida. Por aqui nós estamos cheios de expectativas para o programa de hoje. Afinal de contas, o nosso papo muito te interessa, eu tenho certeza disso. Nós estamos vivendo num tempo em que fala-se muito sobre erotização infantil, o uso da internet por parte das crianças, a internetização, sei lá se existe esse tema, das crianças e dos adolescentes, a adultização das crianças e uma sensação de que as nossas crianças estão cada vez mais desprotegidas no cenário que está se construindo na nossa nação. Hoje nós temos um time maravilhoso e super entendido do assunto para falar exatamente sobre infância protegida. Como não só proteger os nossos pequenos, mas produzir uma geração após a nossa que virá, se Deus quiser, mais saudável, mais bem estruturada do que o que a gente está vendo hoje. Nós vamos debater esse tema, por isso tenho certeza, e já disse aqui, que é muito importante para você, para a sua família, para o meio social em que você vive. Na sua igreja, certamente, esse assunto tem pautado as rodinhas de conversa antes ou depois do culto, nos pequenos grupos, não sei como chama aí na sua igreja, na sua região, se chama de pequeno grupo, chama de grupo de amigos, se chama de célula, enfim. A verdade é que o Brasil está falando sobre isso e nós não poderíamos deixar de falar sobre também. Não é a primeira vez que nós vamos falar sobre isso, mas é a primeira vez que nós vamos receber os convidados de hoje, porque tem muita gente espalhada nesse Brasil afora, fazendo um trabalho fantástico, sensacional, e nós vamos continuar falando disso, sobre aqui, dada a importância desse assunto. A você, já fica o nosso registro de muito obrigada por nos permitir entrar na sua casa, fazer parte da sua rotina. Que bom saber que o Visão da Vida está nos seus planos e nos planos da sua casa. Você já sabe, eu sou a Carla Malta, nós vamos seguir juntos aqui. Sabe Deus até quando? Era outubro, pode virar novembro, pode virar dezembro, quem sabe? Tomara que sim, mas até então a gente segue juntos até o mês de outubro. Para falar sobre o tema Infância Protegida, vou apresentar para vocês meus convidados de hoje. Aliás, porque eu quero começar parabenizando a minha própria pessoa. Essa pessoa aqui que vos fala. Por quê? Eu sou uma pessoa muito madura. Eu tô com esse sentimento de que eu amadureci, porque eu não fiz nenhuma tietagem aqui nos bastidores. Eu me comportei muito bem, obrigada. Porque eu estou sentada ao lado de uma pessoa que eu admiro muito, que eu acompanho, que eu tenho muito respeito pelo trabalho e que estou com o meu coração palpitando de felicidade e de gratidão a Deus, de podê-lo conhecer pessoalmente e numa oportunidade como essa para ouvi-lo falar de algo que ele sabe falar com muita propriedade. Estou recebendo aqui no programa hoje, ele deve estar até duvidando dessa minha abertura aqui, não é possível que ela passou ali por mim, só, tudo bem, pastor? Tudo bem, porque eu estou ficando uma pessoa madura, mas seja muito bem-vindo, pastor Lucas Hayashi, que prazer conhecê-lo, e nessa oportunidade, então, repito, para mim, mais privilégio ainda. Para mim é um prazer conhecê-la pessoalmente também, eu admiro muito a sua pessoa, também todo o seu contexto atual hoje, como jornalista, como uma pessoa que realmente representa muito bem o que nós chamamos de monte da comunicação, e também toda a sua família que é envolvida, que nós cremos que realmente você foi chamada para um tempo como este, assim Amém. Como a sua família toda. Amém. E para mim é um privilégio estar aqui também, conhecendo também pessoas maravilhosas aqui. E para mim é uma honra estar aqui presente. Pastor Lucas é pastor de um querido amigo que sempre que pode estar aqui com a gente atende os nossos convites, que é o Eduardo, do Ministério Sensacional Eu Escolhi Educar. Ele já esteve aqui com a gente 2 vezes. Quando não está, eu estou sempre falando dele, desafiando você a conhecer esse ministério. Esse desafio do Eu Escolhi Educar, ele que tem muito também a ensinar, né? Com certeza. E você pode ser um braço do Eu Escolhi Educar aí na sua cidade. Então, se você procurar na internet Eu Escolhi Educar, você vai achar sem maiores dificuldades e conhecer esse trabalho maravilhoso. Também aqui no nosso sofá hoje, eu estou recebendo a Elisângela Souza, ela é missionária, estou conhecendo a Elisângela hoje, graças a Deus por esse privilégio, seja bem-vinda. Prazer é meu estar aqui com pessoas tão abençoadas, né? E pessoalmente, né, Carla, poder conhecer e mostrar essa visão do programa
a todos que vão nos assistir. Para nós é um grande privilégio, para mim também, particularmente. Que bom! Também aqui no nosso sofá hoje, a Selma Pereira, que também é missionária. Elas duas, inclusive, têm um ministério voltado para crianças. A gente vai falar disso de forma mais detalhada. Prazer conhecê-la, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer para mim, como missionária e também como parte do projeto Ministério Mila e Belinha. É uma honra muito grande estar aqui falando sobre um tema tão relevante para esse momento específico do Brasil. Então, a alegria é nossa. Muito bom. Também recebendo aqui, completando o nosso timaço de hoje, a pastora Nil Ferreira. Seja bem-vinda, que prazer conhecê-la. Prazer é todo meu. Obrigada, já assisti o programa algumas vezes, gostei muito. Que bom. Muito bom. E estar com essas pessoas tão queridas aqui, né, irmãos, e para falarmos deste assunto tão pontual para o Brasil e para o mundo neste momento, né? Hoje mesmo, inclusive, eu fiz um post nas minhas redes sociais de uma imagem que eu vi. Vou até pedir para colocar a imagem na tela, por favor. Essa imagem que vocês estão vendo aí, tão chocante que é essa pintura artística que foi feita há tantos anos atrás, né? De um demônio, pessoas cercando esse demônio, e essa foto dessas crianças de mãos dadas com esse homem nu, que foi essa exposição artística que aconteceu aqui no país e chocou a nossa nação. Hoje, o debate deixou de ser só religioso para tornar-se também político. Muitas questões envolvendo a infância, envolvendo a criança. E num dos nossos programas aqui, pastor, nós entrevistamos um psicólogo que ele tem muito conhecimento de causa no que diz respeito a gênero, identidade de gênero, como queiram chamar. E eu perguntei para ele o seguinte, falei, doutor, só me explica uma coisa, porque não entra na minha cabeça isso. Essa coisa do gênero, né? Que você não é nada, você tem direito de escolher o que você quer e você pode mudar de opinião também a qualquer minuto. Isso não entra na minha cabeça. Agora, ok, se só isso não entrasse na minha cabeça, por que estão querendo ensinar isso para as crianças? E ele disse algo que é muito real e eu não tinha pensado por esse lado. Ele falou que estão querendo ensinar para as crianças justamente porque não cabe na cabeça de um adulto. E as crianças não têm condição, num português bem popular, não tem bala na agulha para lidar com isso, para digerir com isso. Então, é o momento de implantar-se uma ideologia a longo prazo. E eu temo que a gente tenha dormido em algum ponto da história e eles tenham avançado demais. Com certeza. É o que a gente tem visto realmente. E hoje nós vivemos uma realidade. A gente fala de uma crise, alguns falam política, outra econômica, outra moral. Mas na verdade a gente está com uma crise de liderança. E a gente vê de forma muito veemente, o inimigo querendo atacar, e principalmente o alvo principal são as crianças. Porque se a gente for ver, a estatística fala que 80% das crianças, ou 80% das pessoas que conhecem a Jesus, que entregam a sua vida a Jesus, elas fazem isso na faixa da infância e adolescência. 80%. E se a gente for entender isso, e o diabo sabe disso, então quem seria o alvo principal para ele atacar? Justamente as crianças. A gente sabe que é o sonho de Deus. Deus projetou a família como uma instituição para governar a terra, para representar o reino dele aqui na terra. E a gente sabe que ele criou o homem e a mulher desde o início para governar a terra. E a gente sabe também que o diabo quer então destruir, matar, roubar. E como começa isso? Na infância. E a gente vê então que a igreja realmente dormiu por muito tempo. Se há 30 anos atrás a igreja tivesse consciência disso e tivesse preparado, hoje a gente teria muitas pessoas para poder levantar, e não só na política, mas na área da arte, entretenimento, comunicação, mídia, economia, educação, ciência, cultura, todas as esferas com uma representatividade cristã posicionada com os valores, e com certeza o mundo não estaria Nós não teríamos cristãos abraçando essa gente. Exatamente. E defendendo essa gente. E isso que é o mais Pra triste, né?
Exatamente. Nós estávamos comentando disso antes de começarmos, né? Nós estávamos falando quanto tempo a igreja dormiu. Para chegar ao nível em que está, é porque a igreja perdeu o time, perdeu. Então, por conta disso, essa sociedade, inclusive os que estão dentro da igreja, sofreram uma influência de um tamanho que às vezes a gente não consegue mensurar o que tem acontecido. Porque, eu estava falando assim, eu já pedi até perdão para Deus como pastora, porque eu sou pastora há 25 anos, mas eu já pedi perdão para Deus, porque eu falei, Senhor, eu não percebi antes, né? Graças a Deus eu despertei há muitos anos, mas eu não percebi antes o quanto isso para Deus era importante e necessário para o Brasil e para a igreja brasileira. Antes desse debate público estar tão aquecido há 2 anos atrás, o debate não era tão aquecido quanto agora, rolou umas imagens na internet, eu não sei se vocês vão se lembrar, de um aniversário de um menino de 10 anos, onde ele se beijava na boca calorosamente, cinematograficamente, com o namoradinho, com outro menino. E aí o Brasil se chocou com essas imagens, e aí começaram a falar, porque o bolo era do Pablo Vittar, e aí pessoas falando que é absurdo, o discurso de ódio, da intolerância, da homofobia. A única coisa que eu conseguia dizer é que o assustador para mim não é o fato de serem 2 meninos, é o fato de serem 2 crianças, porque poderia ser um menino e uma menina. Eu ficaria igualmente assustada. São crianças. Agora, quem defende essas ideologias sabe fazer um discurso tão bem feito, tão bem elaborado, que fica parecendo que a intolerância se dá porque eram 2 meninos, sexo masculino. Mas não, são crianças, podiam ser um menino e uma menina, nós teríamos que ficar igualmente chocados. Exatamente. Porque assim, Carla, você tocou num ponto que nós demoramos muito para ter programas como este. Se nós, há 30, 40 anos, nós tivéssemos a mesma cabeça que nós temos hoje de um programa, era pecado você ter televisão. Era pecado você assistir programas. Então, o que aconteceu? As coisas foram tomando espaço no nosso lugar. Então, até eu acredito, pastor Anil, que a culpa talvez seja um pouco nossa, né? De nós termos deixado dominar. E agora a gente tem que correr contra esse tempo, né? Mas o bom é que também Deus está levantando uma nova geração de pastores, líderes, missionários, que estão se envolvendo de forma direta, estão indo realmente na ferida. Nós temos o Ministério Mila e Belinha e nós trabalhamos muito com crianças de comunidade há 29 anos acompanhando. E nós temos dito que nunca antes, na história do nosso ministério, nós vivemos um fato como temos vivido hoje, o número absurdo de adolescentes que nos procuram para aconselhamento, justamente nessa área da erotização, a erotização precoce, da ideologia de gênero. Eles estão completamente confusos e perdidos dentro de um bolo de situações que a sociedade está impondo diretamente sobre crianças e adolescentes. E a gente realmente fica meio à mercê, porque você vai com a Bíblia, mas tem toda uma sociedade, escola, família, vizinhos, o meio em que eles vivem, a mídia, que diz que é aquilo que prega, que diz que aquilo é comum, é real, que você deve ser livre. Então, assim, nunca antes nós tivemos uma experiência tão forte, tão, assim, até dilacerante para nós, né? Por saber da nossa responsabilidade, do fato de muitas crianças e adolescentes estarem absolutamente confusos. E isso não é fora, é dentro da igreja. Dentro da igreja. Muito Olha, a minha filha, por exemplo, assiste no YouTube 1, 2, 3 Palavrinhas. Um beijo, pessoal do 3 Palavrinhas, né? Que é lindo. Fantástico. Mas eu não deixo que ela assista sozinha porque eu tenho medo do anúncio. Por quê? E porque dali vai para outro. E porque
chegou ao ponto em que as crianças não precisam mais procurar, elas são achadas pelo sistema. Sim. Eu tenho medo do anúncio, de verdade. E é uma ferramenta, hoje a mídia, o marketing é muito voltado para a criança. Querendo ou não, a criança, ela que incentiva. Hoje, infelizmente, a criança é que domina em casa. Quem manda em casa é a criança. Verdade. Ela reina em casa. E ela faz barganha com os pais, ou chora, grita. Então, os pais fazem de tudo para atender às demandas da criança, que infelizmente os valores hoje estão trocados. E pessoas que são conscientes disso, da vulnerabilidade psicológica da criança. Hoje, você fala para uma criança, Papai Noel existe, a criança acredita. Sim. Porque existe essa vulnerabilidade psicológica, emocional, física também dessa criança. E muitos intencionalmente começam a ir em direção a elas, justamente para provocar não apenas a parte de propaganda, de consumismo, mas até de ideologias que vão entrar na mente delas. E como você falou, a nossa geração, eu sei que eu sou jovem, mas eu sou velho, eu pareço jovem. Você é Mas mais os jovem. milenais, alguns já não conseguem aceitar, não entra na cabeça. Mas na geração alfa, isso eles estão com é a mentalidade de crianças que são puras, ou seja, estão numa vulnerabilidade psicológica tão grande que qualquer coisa ali que entrar, elas aceitam. E com certeza a igreja dormiu, é culpa nossa. Se a gente for ver, a Bíblia fala em Salmo 127, herança Os filhos são herança. os filhos são herança dos pais. E a gente só tem duas coisas para fazer com a herança. Ou a gente protege, investe, Sim. ou a gente desperdiça. Verdade. Eu acho que por muito tempo os pais e também a igreja Sim. desperdiçou a herança, deixou nas mãos de qualquer um, e isso tem causado um prejuízo que hoje nós estamos vivendo e a gente está chorando por isso. Agora a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo? O que é que a igreja está fazendo? O que a família está fazendo hoje? Para também, assim como fala que a herança do Senhor são os filhos da mocidade, mas também, continuando no Salmo 127, fala que elas são como flechas. Agora, flechas não acontecem, não são afiadas acidentalmente, precisa de intencionalidade e flechas têm destino, longo alcance. Então, qual é o destino dessas crianças? E muitas vezes nós temos simplesmente protegido demais até. Claro que devemos proteger por questões dessa vulnerabilidade psicológica, emocional, física, mas será que estamos intencionalmente afiando, preparando essas crianças para os destinos que elas têm? E assim, eu sei que o desafio é grande. Eu sou mãe de primeira viagem, porque só tive uma filha até o momento. Mas esse desafio de educar, protegendo e preparando ao mesmo tempo pode ser maior dadas as dificuldades do momento em que a gente vive, mas eu consigo me recordar de alguns pontos na minha infância onde eu via uma discussão e cada década com o seu desafio. Eu via a discussão das bancas de revista que expunham pôsteres de mulher seminua. Então, aquele era o absurdo da época. Absurdo. Tinha que atravessar a rua assim, não olha, né? E tal. As locadoras de vídeo, onde vai ter que fazer uma salinha para ter os vídeos pornográficos lá no cantinho. Hoje, o acesso das crianças é muito mais rápido, muito mais fácil. Como eu disse, dada a formatação das ferramentas, as crianças são achadas. Elas não precisam buscar, elas são induzidas, né? Sim. São encontradas. A gente faz uma pesquisa na internet de um tênis, por acaso. Eu nem estava tão afim de comprar. A internet vai ficar quanto tempo mandando anúncio de tênis pra gente? Sim. E de promoção. Nós somos achados. Então, as crianças da mesma forma. Mas eu penso que a agonia paterna e materna que eu sinto hoje, dadas as dificuldades da minha década, é a mesma que os meus pais sentiam na época deles. Dos pôsteres, das fitas pornográficas, enfim. De nos manter longe disso. A aflição paterna e materna eu acho que é a mesma. O que eu acho inaceitável é um bando, me desculpe o termo, mas um bando de pai e mãe parasita que tem o mundo de informação nas mãos hoje e prefere viver alienadamente. Porque na década dos meus pais, a gente não tinha disponível todo o conteúdo que a gente tem hoje, porque estávamos dormindo, talvez.
né? Mas hoje não. Sim. Era justamente nesse ponto que eu ia tocar. Quando você citou o psicólogo que veio aqui e que falou que as crianças estão hoje muito vulneráveis emocionalmente, eu acho que isso se dá naturalmente pelo contexto familiar, né? Então, a família que deveria ser a base não está preparada para lidar com essa geração de hoje. Então, o que difere da família do passado? Difere o tempo que os pais tinham para os filhos, difere o compromisso de educar, de estar perto, de estar junto. Assim foi a minha criação. E hoje, o que nós fazemos? Delegamos. Sim. Hoje, o que nós fazemos? Preferimos compartilhar com outras pessoas que às vezes não têm nenhum comprometimento de levar o seu filho a uma educação sincera, uma educação cristã, uma educação que busca princípios bíblicos, né? E então a diferença é família, que era a base e que hoje, infelizmente, se perdeu no contexto de tantas mídias, né, que aí você coloca para a criança, você vê até mesmo dentro das igrejas. As crianças estão totalmente conectadas. Elas denunciam, né, Mila? Sim. Elas denunciam. Elas estão denunciando os pais. Quando nós vamos contar as histórias, que falamos muito sobre essas questões, as histórias, elas começam a gritar, mas o meu pai faz. A minha mãe comprou. A minha mãe que me deu. Então, é sempre os pais. Nós tivemos uma experiência extremamente marcante. Estávamos ministrando num grande congresso e nós não conhecíamos a filha, né, dos pastores. Sim. E durante a ministração, essa criança correu e ela saiu correndo assim no meio da igreja e ela pegou a bolsinha do colo da mãe, a gente ali no meio, né, prestando atenção. E o que ela trouxe? Ela tirou uma daquelas coisas que estávamos falando de dentro da bolsa e falou, foi correndo e jogou no lixo da cantina. E quando terminou, nós fomos questionar, entender. O que ela falou? Eu sei que isso é errado, mas o meu pai me deu. Só que o próprio pai, que era o pastor local, não sabia que aquilo traria tantos problemas para a criança. Ai, então, meu Deus, era a filha do pastor. Ele achava que não era prejudicial. Ele achava que não era. A esposa ficou desesperada. Eu não sabia que você tinha dado isso para a menina. Então, assim, às vezes, nós estamos, sim, achando que está tudo bem. Fala o que é, gente, para a gente não dar também. Era um objeto que, assim, eu acho que nem é relevante falar para não... Eu vou falar. Na época, isso faz um tempinho já, e era Monster Highs. Então, porque nós somos bonecas vivas. Falar desse desenho. É uma boneca que adultiza totalmente as crianças, porque é uma boneca, porém uma mulher totalmente sensual, né, que veio mesmo para seduzir, e não apenas as crianças... Os bonecos também, né? Sim, não apenas as crianças que têm aquela visão de uma boneca, mas vem os bonecos também que são totalmente afeminados. Então, assim, era uma boneca... Foi uma brecha. Que se você olhasse, você via qual era o objetivo daquela boneca ali dentro, né? Essa Adultizar a sensibilidade criança. espiritual, tem que ser espiritual, não tem? Tem coisas que, por exemplo, vocês estão falando de boneca, mas tem coisa como, por exemplo, smartphone. Sim. Que é algo que hoje 97% das crianças até 9 anos as acessam todos os dias. E através do smartphone, a gente se preocupava, meus pais, né, se preocupavam antes, vamos fechar a janela, vamos fechar a porta, cuidar com a televisão que você vai assistir. Hoje não. Hoje você tem que tomar cuidado com o pai, nem sabe, o próprio pai, a própria mãe dá o celular, que aquele celular está discipulando a criança. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a média de idade de criança que começa a acessar pornografia é de 8 anos de idade. Sim. 8 anos de idade e através de celular que o próprio pai dá para a criança. Então a gente começa a pensar, a tecnologia... porque eu tô precisando de um tempo uma aqui, ida fazer sem não sei o volta. que, esse menino não fica quieto, toma o celular. E que a Belinha falou, é verdade, as pessoas querem terceirizar, não é nem delegar. Se fosse delegar, até seria bom, mas nem compartilhar, é terceirizar os valores morais, a educação. Sim. E hoje, o smartphone ele funciona como uma babá para distrair a criança, só que não tem nenhum controle. Se você digitar a palavra Jesus, até digitar a palavra Jesus, você vai ver coisas pornográficas, porque não tem controle. Então a gente vê assim, coisa absurda, mas é uma ida sem volta. Mas então como é que a gente pode fazer, identificar isso? E, primeiro, a gente está falando de conteúdo. Se a gente nem falar de conteúdo, falar em qualidade do conteúdo, falar só em quantidade, a Associação Americana, Academia Americana de Pediatria, divulgou, acho que em 2016, os malefícios não de quantidade, não de qualidade, mas sim de exposição à quantidade
de informação através das mídias sociais, através de internet, enfim. A gente vê que são coisas absurdas e são dados assim, cientificamente embasados. Eu sou também pesquisador, então eu sei do que eu estou falando. Então, são revistas com nível de relevância A e que mostram, comprovam realmente. Crianças, eles fizeram um guideline, uma diretriz de qual é a dosagem, exposição que uma criança pode ter, de 0 a 23 meses, evitar ao máximo. Mas por que evitar ao máximo? Porque tem prejuízo na... De 0 a quanto? De 0 a 23 meses. 0 a 2 anos. Porque o que isso afeta? O desenvolvimento da criança, cognitivo, emocional, tem muito mais a ver com afeto materno e paterno, e isso está sendo substituído por tecnologia. Vamos resumir tudo: tecnologia, internet, televisão, videogame, Vamos abrir mídias um sociais. parêntese aqui. Eu, e acredito que vocês também, são da geração que ir ao restaurante, você tinha que sentar na mesa e se comportar, simplesmente. Sim. Com certeza. Hoje não comporta, Hoje- comporta com... A Celular. criança só se comporta se ela... E eu acho assim, é uma judiação dar um celular na mão de uma criança. Porque o celular é o mundo aberto. E a criança não tem o filtro. E aí ela usa como ela quer. E eu vejo que isso gera porque a criança, ela está, na verdade, sozinha quando ela está com o celular, no mundo, naquele mundo. Gera no coração dessa criança, emocionalmente, um vácuo no coração dela. Porque ela, na verdade, ela vive sozinha. Ela está sozinha. Então, isso com certeza vai gerar outros problemas para sociabilizar. E o que a gente tem visto hoje? As crianças têm dificuldade, né? Vai para a escola, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de ouvir palavra de comando. Hoje em dia, essa geração não entende o que é palavra de comando. Por quê? Eles vivem sozinhos. E a palavra que a gente mais usa é essa mesmo. Por conta do quê? Da terceirização. Há uma terceirização dos filhos. E eles vão correndo esse perigo, né? Graças a Deus, como nós falamos, nós erramos. Já reconhecemos, pedimos perdão pelo pecado. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado muitas estratégias. Sim. E essa é a parte boa disso tudo, né? São as estratégias que Deus tem nos dado, porque o potencial da criança está lá. Então, nós vamos decidir para onde vamos inclinar esse potencial, né? Então, nós temos que tirar dessa criança o potencial máximo para quê? Para o Senhor. Porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. Não, e aí que fica a questão, como é que tira esse potencial se a gente, e eu vou me incluir no bolo, a gente não tem tempo suficiente para estarmos dedicados na nossa relação com Deus? Porque se Ele é a fonte... Eu sempre falo, não fale tempo, troca a palavra tempo por prioridade. Sim. Porque você vai dar tempo onde você tem prioridade. Então tem pessoas, pais falam, mas o meu filho não consegue, não tem tempo para fazer devocional, não tem tempo para ler a Bíblia porque ele vai para a escola de manhã, faz natação à tarde, faz o que lá. Eu falo, pai, repita tudo de novo, só que troca a palavra tempo por prioridade. Muito bom. E eu sempre falo, agora, Preciso. você como seu exemplo, pai, mostra para a criança, quando você lê a Bíblia, o quanto que você aprende, o quanto que Deus fala com você. Fala para sua criança, compartilha com ela o quanto que Deus mostra para você, como que Ele te direciona, e faz isso intencionalmente. Eu até falo, lá em casa, quando eu leio a Bíblia, eu não leio no smartphone, porque minha criança, eu tenho 2 filhos, um de 10 anos e a Bianca de 7 anos. Então, se eu estou lendo a Bíblia no celular, que hoje é muito comum, eles não sabem se eu estou no Facebook, no Instagram. Então, eu tenho que ser intencional, pegar a Bíblia de papel, abrir, porque eles vão estar vendo que eu estou lendo a Bíblia. Eles vão estar vendo que é a mesma coisa, mas para ser intencional, eu estou fazendo isso. E eu sempre falo, pais, vocês nunca serão os únicos exemplos, mas vocês têm que ser os melhores e os maiores exemplos. Eu tento muito segurar a onda e regrar o telefone com a minha filha. Eu seguro a onda real com ela. Mas essa coisa da imaturidade emocional, eles absorvem tudo com uma facilidade tão grande que
Outro dia ela pegou o meu telefone, foi pra varanda, ela tava brincando de boneca, as bonecas todas lá, os brinquedos. Ela pegou o telefone e eu fiquei observando de longe. Virou assim para as bonecas como se ela fosse tirar uma foto, alguma coisa, e falou assim: olha, produção, minhas bonecas. Que é o que ela tá vivendo, né? E aí, Olha, produção, esses canais dessas meninas que ficam brincando de boneca no YouTube, falando produção, não sei o quê. Olha mas, só. quando minha filha tinha 2 anos... Isso é engraçadinho, mas podia ser alguma coisa não, pior. Isso. Mas ó, quando minha filha tinha 2 anos, ela foi na televisão e passou a mão para passar a página na televisão. E a gente acha engraçadinho, né? A gente acha engraçadinho. Mas só que tá falando, voltando a... Então, a gente precisa conscientizar dos malefícios. Claro, a internet é uma coisa boa, a gente veio aqui de Waze. Hoje não tem como não usar a tecnologia, banco, tudo é muito mais fácil. Mas a gente tem que conscientizar também dos malefícios, os efeitos colaterais que isso pode trazer. Então, só listar algumas coisas que às vezes para o pai é importante ele saber. O uso excessivo, não estou nem falando de conteúdo, estou falando de exposição de tempo. Pode até ser a melhor qualidade, o melhor programa, mas... Pode ser 3 palavrinhas. Pode ser os 3 palavrinhas, mas olha só o que acontece. Primeira coisa... Aí entra o tempo, né, pastor? A criança fica impulsiva e fica imediatista. Por quê? Num clique ela já recebe toda a informação. Então ela começa emocionalmente a ficar intolerante, ela fica emocionalmente falta de resiliência. Isso são algumas coisas. Outra coisa, obesidade. Já mostra que criança que assiste mais tem mais obesidade. Insônia, por questão da luminosidade, produção de melatonina, tem insônia. E a criança, o sono é extremamente importante para a produção de hormônios, crescimento, etc. e tal. Então, outra coisa, depressão. E a gente vê que é uma coisa que cada vez mais é a doença do século, cada vez mais isso leva a suicídio, Saiu também recentemente um trabalho que mostrou que de 2010 a 2015, especificamente em meninas, aumentou em suicídio a taxa de 65%. Isso há 3 anos atrás, né? Exatamente. Então a gente vê, e tem isso mostrando, crianças que ficam expostas por mais de 5 horas, ela tem mais pensamento suicida. Foram 48 crianças, 48% das entrevistadas tiveram pensamento suicida versus 28% que não tinha tanta exposição de internet e tecnologia. Lembrando que não é de conteúdo Não, sem que o falar pastor conteúdo, está falando. exposição Não de está falando conteúdo, quantidade, exposição de exatamente. quantidade. Exposição Tá. do tempo. A gente vai fazer um breve, não porque eu quero, porque a produção, como diz a Esther, a produção está mandando. Um breve intervalo comercial, a gente já volta. Vou falar o que eu falo todo intervalo, é o tempo de você chamar mais alguém para assistir com você, a gente volta já.